Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém. Bom estar aqui, bom estar de casa nova, bom compartilhar o pão, bom compartilhar a palavra de Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? Amados, essa semana, eu digo que para mim foi uma semana muito produtiva no aspecto mensagem, palavra de Deus. Essa semana foi uma semana para mim que Deus falou coisas extraordinárias ao meu coração, e eu confesso que até agora há pouco eu ainda estava sentado ali falando: Pai do céu, quanta coisa boa para falar. Mas algo bem semelhante, irmãos, já foi falado aqui nessa noite. Algo bem particular de Deus já foi falado nessa noite. Já adoramos a Deus falando disso, falando de amor. E hoje nós vamos falar um pouco de amor. Se eu perguntar para você aqui quem ama a Deus, eu creio que todos aqui amem a Deus. Se sairmos lá na rua e perguntarmos quem ama a Deus, todos amam a Deus. Independente do crédulo religioso, da idade onde more, classe social, tamanho, cor de pele, peso, todos amam a Deus. A menos aqueles que se declaram ateus, a menos aqueles que se declaram de alguma forma descrente da verdade, mas as demais pessoas, todas elas, amam a Deus. E hoje eu estava em casa pensando um pouco a respeito do amor. Nós, quando falamos de amor, nós colocamos tudo dentro do mesmo pacote, dentro da mesma vasilha, e falamos: amamos a família, amamos os amigos, amamos a igreja, amamos os irmãos, amamos todas as pessoas. Mas o povo grego, eles têm nos seus ensinamentos, eles têm algumas maneiras de se descrever o amor. Eles têm algumas formas de declarar o amor. Aí os professores de teologia que ouvi a pregação depois vão me perdoar a pronúncia, né? Mas o grego, quando eles falam a respeito do amor chamado amor storge, ele está falando a respeito do amor entre amigos, da comunhão, da intimidade que existe entre amigos, do companheirismo. Mas a palavra de Deus, através do salmista, ela diz que os amigos em um determinado momento, eles se afastam de nós. Não é sempre que os amigos estão presentes na vida da gente. Em um determinado momento, os amigos se afastam. Porque o grego, ele consegue entender, para cada manifestação de amor que ele faz, ele usa uma palavra diferente. E ele fala também a respeito do amor chamado amor filial, que fala a respeito do âmbito familiar, da comunhão, do amor entre pais e filhos, entre irmãos, que já é um amor, de certa forma, mais profundo do que o amor histórico. Porém, a própria palavra de Deus, a gente encontra relatos na palavra de Deus que mesmo dentro da nossa família, às vezes as pessoas nos desamparam. Olha o exemplo de José. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Então, por mais que esse amor seja afetuoso, por mais que ele seja profundo, ele ainda, de alguma forma, é falho. A Bíblia também conta a história de várias pessoas que viveram experiências maravilhosas com Deus, pessoas que viveram momentos extraordinários com Deus. A Bíblia conta a história de Isaac, que esperou até que Rebeca viesse para se casar com ela. E Isaac demonstra a Bíblia que foi um cara apaixonado pela sua esposa. E segundo o grego, esse amor que Isaac sentiu é chamado de um amor eros. É o que fala da intimidade homem e mulher, é o que cerca o relacionamento marido e mulher. Mas mesmo esse amor sendo ainda mais forte que os outros que já falei aqui, ele ainda é um amor falho. Por que ele ainda é falho? Em um determinado
a sua Rebeca, ela instruiu que o seu filho Jacó enganasse o seu pai. Ele ainda é um amor falho. Mas a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala a respeito do amor ágape, que é o amor que Deus sente por nós. É a maneira como Deus nos ama. Quer abrir a Bíblia? João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É declarado aqui a maneira profunda como Deus nos ama. E às vezes nós perdemos a oportunidade na nossa vida de amar como Deus ama. Palavra conhecida, todos conhecem. Acredito que em algum momento da vida todos já leram ou se depararam com esta palavra. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram? Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi encontrado no dicionário, não foi encontrado uma palavra nos dicionários do mundo todo capaz de descrever o tamanho do amor de Deus por nós. Então foi colocado assim: e Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal quer dizer que não houve uma palavra para descrever o tamanho do amor que Deus sente por nós. Não foi encontrada uma palavra para descrever, sabe, o tamanho da alegria que Deus tem em nos ter fazendo parte da sua família. Só que Deus, quando amou o mundo, Deus, Ele não amou o mundo olhando para Ele. Ele amou o mundo olhando para o mundo. Porque quando Deus, Ele resolveu mandar Jesus, foi por causa do quê? Dos nossos pecados, das nossas sujeiras, das nossas mazelas, por causa das nossas aflições, porque estávamos condenados à perdição, estávamos entregues à prostituição, aos vícios, a todo tipo de desordem nessa vida. E mesmo Deus olhando para nós, Ele tomou a decisão de nos amar. Então como é que Deus amou o mundo? Olhando para o mundo. Deus não amou o mundo olhando para Ele, porque Deus é perfeito. E se Deus olhasse para Ele, Ele é todo perfeito, por que Ele nos amaria? Mas Deus não amou o mundo olhando para Ele, Deus amou o mundo olhando para o mundo. Aí Deus olhou para o mundo e viu, aquele cara está perdido nos vícios, então eu preciso acolher ele. Essa pessoa está com a vida destruída, eu preciso trazer ela para o seio da família, eu preciso restaurar a vida dela. Irmãos, e às vezes, quando chega a nossa hora de amar, quando chega o nosso momento de amar, preciso amar a Luciana, mas ela faz uma coisa que eu não gosto. Eu não estou amando ela olhando para ela, eu estou amando ela olhando para mim. Eu quero colher dela primeiro o que me agrada, aí depois então eu devolvo o amor para ela. E todas as vezes que nós amamos as pessoas olhando para nós, a gente quer primeiro colher aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos agrada primeiro. Aí então, a gente agora eu amo essa pessoa. Por isso nós temos os nossos amigos. Por isso a gente tem aquelas pessoas que são mais próximas, que são mais chegadas. Por isso a gente tem aquelas pessoas que são mais companheiras. Porque de alguma forma, existe um vínculo de afeição com elas. Irmãos, outro dia o irmão Claudinei falou um negócio lá na roça, que eu pego as coisas que esse cara fala. Nem todos merecem o nosso amor, mas todos necessitam ser amados. Irmãos, nós não merecíamos o amor de Deus, mas mesmo assim Deus nos amou. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos amou. E às vezes quando chega a nossa hora, o nosso momento de amar, a gente ama olhando para a gente.
Então se o cara pisou no meu pé, puxa vida, eu não gosto dele porque ele pisou no meu pé. Mas se eu amar, olhando para ele e saber o porquê que ele pisou no meu pé, ele pisou porque ele estava com pressa, porque ele estava preocupado, ele pisou no meu pé porque ele estava aflito com os problemas da vida dele. Puxa vida, eu estaria ajudando esse cara a orar, eu estaria acompanhando, sabe, de mão dada para esse cara aí, porque ele está precisando de ajuda. Irmãos, às vezes nós amamos olhando para nós. Por que o casal se separa? Por que o casamento acaba? Acaba porque alguém errou. Aí diz para mim aqui, quem nunca errou aqui? Ah, mas eu não cometi o erro que ele cometeu. Mas tudo bem, mas você já cometeu o erro também. Porque o erro dele é muito grave. Jesus teve que morrer 2 vezes pelo erro dele, teve que derramar mais sangue pelo erro dele do que o seu. Amados, todos nós erramos. Todos nós falhamos. Outro dia eu ouvi um pregador dizer o seguinte: como é difícil você ser pastor na cidade porque você foi um cara que não prestou. Deus do céu, irmão, como é difícil você andar pela rua, você encontrar pessoa que você fez mal para ela. Como é difícil você entrar num lugar e você ver pessoas que você foi desonesto com ela. Como é difícil você encontrar pessoas que de alguma forma você se envolveu com ela. Meu Deus, que você poderia ter mandado ela para o inferno. Como é difícil você conviver com pessoas que um dia você foi mal para esta pessoa. Irmãos, é só pela misericórdia de Deus que nos transforma, que nos renova, que nos restaura, para que a gente possa ser pessoas de caráter mudado. Por que o casal se separa? Porque o erro dele é muito grave, o meu não. Por que as pessoas brigam? Porque o que ele fez para mim é imperdoável. Mas e se eu precisasse do perdão? Aí seria perdoável. Amados, nós precisamos aprender a amar olhando para o próximo, não amar olhando para nós. Porque todas as vezes que eu amar olhando para mim, eu quero receber primeiro, para dar depois. Aí Deus olhou para o mundo e amou o mundo, e depois Deus deu. Deu quem? Jesus. Porque diz assim o versículo: porque Deus amou o mundo. Ele começou olhando e amando o mundo primeiro, e depois que ele amou o mundo, aí ele foi e deu Jesus. Quando a gente ama olhando pra gente, a gente recebe primeiro, aí depois eu dou algo em troca, em retribuição ao que a pessoa fez. Por isso vivemos tempo onde não existe perdão. Quer dizer, o perdão existe, não é praticado. Por isso vivemos em tempos onde, sabe, os casamentos se acabam, as famílias se destroem, as coisas se desmoronam. Por quê? Pela falta do amor. Mas que tipo de amor? Eu preciso amar, sabe, o meu marido, a minha esposa, a minha casa, como ama um amigo? Não. Eu preciso amar, então, o que é a minha casa, a minha família, as pessoas, sabe? Que tipo de amor? Do mesmo modo que Deus amou. Um amor que não olha os defeitos, aliás, olha o defeito, mas consegue superar. Um amor que não fica preso, amado, sabe, a uma palavra que ouviu, a um pisão no pé, a uma atitude errada. Pastor, mas a pessoa me fez muito mal. E quanto mal a gente já fez para as pessoas também. Ah, mas aquela pessoa, o que ela fez para mim foi muito grave. Rapaz, você não tem noção, talvez, das coisas que você falou um dia e machucou aquela pessoa de uma forma que talvez aquilo foi o fim da vida dela. Quem aqui se considera um assassino? Que isso, pastor? De jeito nenhum. Só que você não sabe que alguma palavra que talvez você falou feriu aquela pessoa e ela sentiu a dor da morte. Quantas vezes a gente tem atitudes nessa vida que ferem as pessoas? E a gente não sabe. Mas aí eu sou o tipo de pessoa que eu quero amar alguém olhando para mim. Ame olhando para ele. Quando eu aprender a amar do modo de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus, as coisas serão diferentes. Porque quando Jesus veio no mundo, ele veio para cumprir um propósito. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é o seu propósito nessa terra? Você existe para quê? Qual é o seu propósito aqui? Você nasceu, você tem vivido a sua vida, você tem, sabe, cultivado a sua família, e isso é legal. Mas qual é o seu propósito? Você existe por quê?
Irmãos, todos nós existimos por um bem maior, por um propósito maior: adorar ao nome de Deus. Só que a adoração ao nome de Deus não é só quando a gente sobe no altar, quando a gente entoa cânticos a Deus. A adoração a Deus, ela acontece todos os dias da nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de vestir, com a nossa maneira de ser, no nosso ambiente de trabalho. A gente adora a Deus em todo lugar e em todo tempo. Aí a pessoa: não, mas eu adoro a Deus no dia que eu vou na igreja. Não! Poxa vida! Adoração, eu venho na igreja no domingo, eu passo os outros dias da semana. Amado, eu preciso ser um adorador, cumprir o meu propósito nessa terra. E eu só consigo cumprir o meu propósito de adorar a Deus quando eu aprendo a fazer as coisas do jeito de Deus. E Deus amou o mundo olhando para o mundo. Eu amo alguém olhando para alguém. Mas ele tem defeito, é por isso que ele precisa do meu amor, porque ele tem defeito. Se eu tenho a verdade, então eu preciso ajudar esse cara a sair de onde ele está. E é olhando para o defeito dele que eu vou amá-lo. Eu não vou amar ele porque ele é perfeito, eu vou amar ele porque ele tem defeito mesmo. Deus não me amou porque falou: existe um cara lá na cidade de Taubaté que o cara é legal. O cara é um cara bacana, nasceu pastor. Não foi assim que aconteceu. Ele me amou no pior momento da minha vida. Ele me amou quando eu estava lá com a cara na droga, quando eu estava lá fazendo coisa errada, sabe? Foi lá que ele me amou. Ele olhou e falou: esse cara está precisando ser amado. Aí talvez alguém pode dizer: mas Senhor, o cara está cheio de defeito. É por isso que ele precisa ser amado. É porque ele tem defeito mesmo. Eu não vou esperar ele ser santo para me amar ele. Eu vou amar ele do jeito que ele está, com os defeitos que ele tem, porque é o meu amor que vai fazer ele sair de onde ele está. Irmãos, são as nossas atitudes que influenciam as pessoas. Só que um dia nós vamos morrer, nós não vamos estar mais aqui. Só que o que nós fizemos hoje vai influenciar a nossa geração. Nós vamos deixar um legado para quem vem depois. E eu posso deixar uma herança de amor, ou eu posso deixar uma herança de ódio, de mágoa, de tristeza para os meus filhos. Eu odiei o fulano de tal, eu morri, agora o meu filho continua odiando ele. Aí eu ameacei matar aquele cara, eu não consegui. Então o meu filho vai lá e vai tentar matar ele depois. Amado, nós precisamos cumprir o propósito de Deus, adorar a Deus, influenciar a próxima geração. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas que nos olham. E eu só consigo influenciar vidas quando eu faço as coisas do jeito de Deus. Quando eu consigo fazer as coisas da maneira de Deus. Livro de Ezequiel. A Bíblia fala a história de um cara muito legal. A história desse cara. Ezequiel, capítulo 40, versículo 46. Um homem chamado Zadok. Quem foi Zadok? Quase ninguém nunca ouviu falar desse cara. Sabe quem foi Zadok? Zadok foi um homem que foi descendente de Finéias. Quem foi Finéias? Puxa, agora ficou fácil. Irmão de Ofni. Quem foi Ofni? Filho de Eli. A Bíblia diz que Ofni e Finéias eram os sacerdotes ali junto com seu pai. Eram homens que serviam no templo e transformaram a casa de Deus num prostíbulo. Se envolveram em orgias sexuais no templo de Deus. Foram homens que enganavam, roubavam, faziam todo tipo de coisas erradas. Era o tal do Finéias. E Zadok era um descendente desse cara. Era um descendente desse tal de Finéias. Ele podia continuar carregando a herança que o antepassado dele deixou. O cara fez errado, eu vou continuar levando o erro, carregando o erro dele aqui nas costas. Mas olha só como esse cara foi usado por Deus. Ezequiel 40, versículo 46. Todos acharam? Glória a Deus. Mas ó, diz assim a tradução da minha Bíblia. Mas, olha só, o compartimento voltado para o norte é para os sacerdotes que exercem a guarda do altar. Exercem a guarda do altar. Isto é, os filhos de Zadok, que dentre os filhos de Levi podem se aproximar do Senhor para o servirem.
Aquele lugar do altar era reservado para quem? Para os filhos de Zadok. Mas o Zadok foi um cara que teve no seu passado um cara que fez tudo errado. Mas não é porque o cara lá fez errado que ele foi influenciado por aquilo. Ele não, opa, peraí. Eu vou servir a Deus com interesse de coração. Eu vou servir a Deus de uma maneira que eu passe para as próximas gerações o que Deus tem de melhor. E aquele lugar no altar era reservado para quem? Para os filhos de Zadok. Amado, reserve um lugar no altar para os seus filhos. Reserve um lugar no altar para os seus filhos. E quando eu estou falando do altar, não estou falando só desse lugar mais alto aqui não. Porque tem que existir um altar em cada lugar da sua vida. Tem que existir um altar, meu amado, para Deus, aonde você está. Porque se eu não sou um cara que adora a Deus em todo lugar, se eu adoro a Deus só aqui dentro da igreja, opa, alguma coisa está errada. O primeiro altar que a gente levanta nessa vida é um altar de comunhão com Deus. As pessoas que te cercam, elas serão influenciadas pela maneira que você adora a Deus. Se você é uma pessoa que busca, que adora, que exalta a Deus ou não. O primeiro altar que a gente levanta é o altar de adoração a Deus, da nossa comunhão particular com Deus. Porque isso vai influenciar que outra pessoa queira ter comunhão também. Por quê? Porque ele está me vendo ter comunhão com Deus e eu quero ter comunhão também. Quer um outro altar que a gente precisa levantar? Puxa vida, um altar familiar. Levante um altar para Deus lá dentro da sua casa. Pastor, como que eu vou fazer isso? Opa, almoço de domingo. Segura na mão da família, vamos fazer uma oração aqui, volta da comida, antes de comer. Vamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele põe na nossa mesa. Pega a sua Bíblia, leia uma palavra. Olha, eu não entendi muito não, mas o que eu entendi é isso aqui. Levanta um altar dentro da sua casa, para que os seus filhos físicos, eles aprendam a adorar a Deus com você. Você é o espelho que eles têm. Assim como os filhos de Zadok, eles se espelhavam no pai, aprenderam com o pai. Outro altar que a gente precisa levantar, um altar ministerial. Irmãos, aí tem gente que pode até dizer, mas eu não tenho ministério. Tem sim. Mas eu não fui chamado para pregar, não fui chamado para cantar, mas você tem boca para falar. Mas eu não consigo falar direito, então você sabe fazer gesto, não sabe? Mas como que alguém ganha alguém para Jesus fazendo gesto? O cara está chorando, cutuca ele, tá? Mostra o céu para ele. Que quem faz a obra não é a gente, quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente só mostra o caminho para o cara seguir. Você vê na igreja, você ouve uma pregação, o que está sendo feito? Só está sendo mostrado para você o caminho. Não que eu estou falando aqui que vai mudar a sua vida, de maneira nenhuma. A gente só está mostrando o caminho. É você caminhar pelo caminho que vai fazer a diferença. Mas eu não sei falar, não sei. Não, então faz gesto, ó. Mostra para ele o caminho do céu. Você já está cumprindo o seu ministério. Amados, a gente não tem ministério só aqui dentro da igreja. A gente tem ministério no trabalho, na rua, em casa, em qualquer lugar. Só que a gente quer deixar um legado para a próxima geração. A gente quer deixar uma herança para os nossos filhos, tanto os físicos como os filhos espirituais, as pessoas que nos olham, as pessoas que nos cercam. A gente quer influenciar as pessoas. A gente não quer que o nosso vizinho vá para o inferno. A gente quer que ele vá para o céu. Mas a gente não consegue olhar para ele e amar ele, sabendo que ele tem defeito. Aí eu não amo o cara porque o cara é macumbeiro. Como é que eu vou amar o cara? O cara é cheio de defeito, é por isso que ele precisa ser amado. É porque ele tem defeito mesmo, é por isso que ele tem que ser amado e está necessitando de amor. E quem vai dar esse amor sou eu, é você. Essa minha maneira de dar amor foi o que Zadok fez. Não é porque o passado da família dele não prestava que ele tinha que não prestar, pelo contrário. Ele reservou um lugar no altar para os seus filhos. Reserve um lugar no altar para os seus filhos. Prepara um lugar no altar para os seus filhos. Crie um ambiente tão sadio e tão saudável para os seus filhos estar. Crie um ambiente gostoso dentro da sua casa. Crie um ambiente da presença de Deus no seio da sua família. Crie um ambiente gostoso no seu trabalho. Crie um ambiente gostoso onde você está. Amado, porque se eu não aprender a amar do jeito que Deus ama,
ficar difícil. Eu quero que o cara se salve, mas eu não amo ele porque ele tem defeito. Puxa vida, Deus queria que eu me salvasse, Ele me amou com os meus defeitos. Vivemos tempos onde o perdão não é praticado, onde as pessoas matam umas às outras para fazer valer a sua opinião. Outro dia até preguei isso aqui lá na outra igreja lá. Esteja errado. Ah, mas eu estou certo. Não, esteja errado. Por que você quer estar certo? Para fazer valer o que você acha? Esteja errado. O cara quer ter razão? Tem razão. Não faz diferença. O importante é o que Deus está dizendo. Deixa um legado para a próxima geração. Erga altares. Um altar de comunhão particular entre você e Deus. Erga um altar familiar dentro da sua casa. Crie um ambiente saudável da presença de Deus na sua casa. Erga um altar ministerial. Exerça o ministério que Deus te deu. Ainda que seja para você fazer gesto e mostrar o caminho do céu para alguém. Faça. Isso é viver o amor de Deus. Porque senão a gente pode correr o risco, irmãos, de morrer, acabar a nossa vida sem ter cumprido o maior propósito de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem aqui está preparado para ir para o inferno? Misericórdia, pastor. Isso é uma pergunta que você faça na igreja. Por que não? Por que não é? Na minha casa tem fogão de lenha. Outro dia o fogão de lenha estava aceso, tinha um rapazinho lá em casa. Eu peguei ele para a mão e falei, vem cá, fazer o teste para ver se você está pronto para ir para o inferno. Ele regalou o olho na minha cara. Que isso? Falei, vem cá, fazer o teste do inferno para ver se você está pronto para ir para o inferno. Enfia a mão aí, fica com a mão 5 minutos no meio do braseiro aí. Ele, não, de jeito nenhum, eu não aguento. Você não aguenta? O inferno é muito pior que isso. Então você aceita Jesus e conserta a sua vida, meu amigo. Senão é para lá que vai. Quem está preparado para ir para o inferno? Opa, de jeito nenhum. Então aprenda a amar do jeito que Deus amou. Aprenda a viver da maneira que Deus quer. Aprenda a ser do jeito que Deus quer para você. Aprenda a entregar a vida para Deus, não só hoje no domingo, mas todos os dias da sua vida. Aprenda com Deus aquilo que você ainda não sabe. Meu Deus, a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não sabe? Clama a Ele, Ele está pronto para te ensinar. Você tem dúvida a respeito de alguma coisa? Procura o pastor, procura o vizinho, procura o irmão, procura quem quer que seja, pelo amor de Deus, me explica, me ensina o que eu não sei, porque eu não quero me perder, eu quero ir para o céu, eu quero viver a glória de Deus. Amados, é o amor. Quem ama a Deus aqui? Amém? Amém. Ame a Deus. Quem ama o próximo? Todos amamos a Deus e deveríamos amar o próximo na mesma proporção, porque Jesus morreu por mim e morreu por ele também. O sangue que foi derramado pelo perdão dos meus pecados, dos seus, foi derramado pelo perdão dele também. O mesmo direito que eu tenho e você tem de um dia partir com Cristo, ó, partiu glória, o cara tem também. E quem que vai mostrar o caminho do céu para esse cara? Sou eu, é você. E como que eu mostro o caminho do céu para ele? Começo amando ele. Ah, mas ele tem defeito. Uau! Por isso que ele precisa ser amado urgente, porque ele tem defeito mesmo. Por isso que ele precisa ser amado. Porque assim como Zadok deixou um legado para os seus filhos, um lugar reservado no altar, nós precisamos deixar um legado para as pessoas que vêm depois de nós. Um lugar preparado no altar. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos adorar a Deus. Hoje é noite de ceia. É noite da gente falar com Deus. É noite da gente adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você abrisse o seu coração para Deus, amado. Porque existe um Deus no céu que não existe explicação para Ele. Existe um Deus lá que não existe uma explicação lógica para esse Deus. E esse Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para enlouquecer as sábias. Esse Deus é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo,
Ele nos ama, amém? Amém. Ele nos ama, e esse Deus que nos ama tanto, que um dia veio, derramou sangue, que um dia veio, sabe, se entregou na cruz por cada um de nós, mesmo sabendo que tínhamos pecados, mesmo sabendo que tínhamos erros, mesmo sabendo que tínhamos falhas, mesmo sabendo que éramos pessoas terríveis, primeiramente Ele nos amou, aleluia.